Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live às 20h20. Hoje com uma pergunta para vocês. Mais cedo eu fiz o questionamento durante a publicação da live. Para que você quer emagrecer? Este vai ser o questionamento que nós vamos conversar hoje aqui na nossa live. É um prazer imenso estar com vocês todos aqui mais uma vez. Essas lives de segunda-feira, para que a gente possa compartilhar mais e mais nosso conhecimento, né? É uma forma de trazer para vocês um pouco mais do que eu aprendo e aí faz com que eu corra atrás de aprender ainda mais. Vamos compartilhar essa live com os nossos contatos, para que mais pessoas possam estar com a gente, nessa live. Vai ser maravilhoso essa noite, gente. Entender o porquê, Por que não? O para quê que a gente quer determinado objetivo, no nosso caso, o emagrecimento. Isso é muito importante, tá? Então, nós vamos conversar bastante sobre essas questões, sobre essa reflexão que deve ser feita de forma bem assertiva, de forma bem profunda, para que a gente tenha com isso motivação, para que a gente tenha com isso formas de manter o foco no nosso objetivo. Isso sempre ajuda, tá, gente? Porque quando o objetivo está bem estruturado, o porquê e o para quê está bem estruturado, a gente não tem como desanimar, a gente não tem como desistir, A gente não cai nos nossos sabotadores. E nós vamos falar um pouquinho de cada coisa dessa aqui. Vamos compartilhar com quem a gente tem de contato, para que outras pessoas possam assistir também essa live, ter essa oportunidade. E é um prazer imenso, como eu digo sempre, estar aqui com vocês. Boa noite, Beth. Só ajeitar minha câmera aqui, isso. Então, gente, o tema da live é para que você quer emagrecer? Eu nem coloquei o tema aqui hoje, eu esqueci, olha só. Esqueci de pôr o tema, mas depois a gente coloca no finalzinho. Então, para que você quer emagrecer? Essa é uma reflexão muito importante. A pessoa simplesmente fala às vezes, eu preciso emagrecer, não tô gostando do meu corpo. Eu preciso mudar a minha alimentação para mim ficar mais saudável. Mas não pensa, não reflete, Não consegue fazer aquela reflexão profunda do porquê para ela aquilo é importante. Do para que para ela aquilo é importante. Não é assim, gente? Tudo na nossa vida tem que ter um para quê. Vou explicar por que isso, tá? Eu quero emagrecer porque falaram que eu tô muito gorda. Ou falaram que determinada roupa não ficou legal em mim. Ou comentaram que... Ou isso, ou falaram, ou apontaram, mas a gente esquece de olhar para dentro da gente. E quando o nosso objetivo não é por nós, é muito difícil manter o foco. É muito difícil manter a motivação. Eu gosto de contar um pouquinho da minha história porque eu fui uma pessoa que tinha muitos porquês emagrecer, mas nunca um para que meu emagrecer. Para que eu queria emagrecer? Eu tinha vários porquês. Porque a roupa não ficou boa, porque alguém me chamou de gorda, porque, enfim, porque, mas nunca me aprofundei num para quê. E quando eu aprendi
que o para quê é importante, mudou, fez toda a diferença. Eu comecei a refletir o para quê eu queria eliminar peso, para quê que eu queria estar mais magra, para quê, melhor dizendo, para quem. Eu comecei a me enxergar nessas perguntas. E isso, gente, é muito importante, é fundamental que isso aconteça. A gente tem que parar de fazer as coisas, principalmente num processo de emagrecimento, pensando no outro, pensando no que o outro falou, no que o outro comentou, no que o outro detalhou de você. E aí você fica com aquilo como um objetivo seu. Só que na hora do desânimo, aquela motivação, ela não é a essencial para você manter o foco. Hoje eu fiz uma pergunta, eu pedi para que fizessem comentários, né, em cima da pergunta do para que emagrecer, e teve uma pessoa que comentou: eu estou um tempo parada, eu estou um tempo sem fazer atividade, eu estou bem desmotivada. E aí a gente faz o questionamento para a pessoa, né? Você já pensou o porquê disso? Para quem você quer emagrecer? Para que você quer emagrecer? Essa pergunta, ela continua o tempo inteiro na nossa vida. O tempo inteiro. Porque a gente precisa realmente refletir para a gente, ter um momento de pensar na gente. Teve uma das lives que eu já fiz e eu falo e repito: enquanto você não faz por você, não vai ter resultado. Enquanto você não começa a pensar em você, não é por egoísmo. Pensar no seu bem-estar, pensar na sua saúde, pensar o que isso vai fazer de bom, vai trazer de melhoria para a sua vida. Imaginar o quanto de saúde você vai adquirir com um processo desse e que vai te proporcionar um bem-estar, uma melhora, que vai te proporcionar uma vida muito melhor. Eu adoro a frase que fala que é muito mais que eliminar peso, é a vida que a gente ganha. E realmente é muito mais que eliminar peso. É a vida que a gente ganha, porque a vida da gente vai se transformando cada dia mais. E o emagrecimento, ele para de ser aquela função, né, primordial. Eu tenho que emagrecer, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. Aí na live passada eu falei que tem mais uma pergunta, que é: eu posso emagrecer? Eu estou fortemente preparada emocionalmente para me despedir deste peso que eu tenho? Este peso que muitas vezes serviu de suporte na minha vida, que serviu de proteção na minha vida. Isso tudo foi falado na live passada. E aí vem hoje a pergunta: para que você quer emagrecer? Depois que você entender que você pode emagrecer, você precisa refletir para que e para quem você quer emagrecer. Você tem que ser o centro dessa resposta, dessas duas respostas. Você precisa ser a pessoa principal nessas respostas. Você precisa ser por você. Eu quero emagrecer por mim. E aí, começa a pensar: por que por mim? Para uma vida mais saudável, para poder cuidar melhor dos meus filhos, do meu esposo, para poder ter uma vida mais ativa, mais disposta, para poder aguentar mais o meu trabalho, minha jornada de trabalho. Porque isso tudo é proporcionado quando você alcança o que você deseja, né? Que é a eliminação do peso. O peso realmente afeta muito a nossa vida, gente. Eu estou nesse processo junto com vocês. E o peso, ele afeta muito na nossa vida.
A Dirione, ela falou, preciso muito da sua ajuda, Dirione, pode me chamar que a gente conversa, tá? A Cleide disse assim, é ganhar vida com qualidade. É muito isso, é a qualidade de vida. E você vai mudando aos poucos, você vai renovando a sua forma de ver a comida, a sua forma de entender o processo, a sua forma de se conhecer, porque cada dia que passa você vai se conhecendo cada vez mais, você vai se entendendo, mas para isso você precisa de algumas coisas. No momento que eu falo que você tem que refletir, você precisa de um tempo para você refletir. Você se dá esse tempo? Você dedica um tempo do seu dia para você? Mesmo que seja para você sentar e meditar sobre o seu dia, imaginar o que você tem que fazer naquele dia, como você pode fazer determinadas ações no seu dia. Planejar o seu dia. Dedicar um tempo para você se ver, para você se amar. E isso vem a partir dessa pergunta: para que eu quero emagrecer? Sim, porque no momento que eu respondo que é para mim, para o meu bem-estar, eu preciso de fazer algumas alterações na minha vida. E a primeira alteração é ter este tempo para você. Dedicar este tempo para você planejar o seu dia, para você refletir o que vai vir a seguir. Até mesmo para você saber se você vai fazer uma boa refeição. Se você vai ter condições disso. Uma combinação alimentar que te deixa nutrida, satisfeita e que vai influenciar na sua perda de peso, na sua eliminação de peso, né? Que a gente não fala em perder. Aqui ninguém perde. Aqui a gente elimina, queima. Vai perder, não. A mudança da nossa mentalidade, ela começa quando você começa a se conhecer melhor. E se conhecendo, você vai entender o dia certo, que você tá bem, a sua emoção, como ela está. Isso é muito importante. Eu passei por um susto esses dias, um susto do qual eu não estava preparada, mas passou pela minha vida e me fez refletir. Eu tive bastante tempo para refletir sobre mim. E eu falei, eu vou trazer esse questionamento, porque é muito importante a gente fazer essa reflexão. Então, se me perguntassem há 1 ano e meio atrás o para que eu queria emagrecer, eu ia responder assim, para ficar mais bonita. Ou então, porque alguém falou que eu tô gorda. Ou então, porque eu quero parar de que minhas roupas me escolham, eu quero passar a escolher as minhas roupas. Mas hoje, quando me perguntam para que eu quero emagrecer, a primeira resposta que vem é para que eu possa ter mais tempo saudável e de bom proveito com a minha família. Para que eu possa fazer mais por eles. Por quê? Porque eu estando bem, eu posso me dedicar mais a eles. Eu estando bem, eu vou fazer melhor o meu trabalho. Eu estando bem, eu vou poder ajudar as outras pessoas. O para que eu quero emagrecer hoje deixou de ser aquela obsessão do emagrecimento. Deixou de ser aquela obsessão que é só para a perda de peso. O para que eu quero emagrecer hoje, ele passou a ser uma reflexão todos os dias. E 1% melhor cada dia é a minha meta. 1% melhor cada dia é o meu objetivo. Então a minha motivação hoje é o meu bem-estar. Eu me sinto bem. E hoje, por incrível que pareça,
Eu até levantei e pensei, não vou fazer meu exercício físico hoje porque eu voltei do hospital com uma dor imensa no braço. Esse braço meu aqui tá muito dolorido ainda por conta do soro que a gente recebe, então acaba influenciando, né? E aí começou a vir os sabotadores na minha cabeça, tipo assim, pra que você vai fazer exercício? Você ainda tá muito debilitada, você não precisa, descansa mais um dia. E eu cheguei até virar pro canto e não levantar por um tempinho. Só que o sono não volta, né, gente? Depois que você acorda, você fica ali perdendo tempo. Aí nesse caso a gente perde. Nesse caso a gente perde muito. E aí eu comecei a refletir. Peguei, fiz a minha oração da manhã, respirei fundo e falei assim comigo: eu não preciso fazer uma atividade pesada, mas eu posso fazer uma atividade moderada que vai acelerar meu metabolismo. E foi tudo que meu corpo estava precisando, gente. Depois de 4 dias sem poder fazer, porque estava impossibilitada realmente de fazer, meu corpo agradeceu demais o exercício que eu fiz hoje. E aí, eu senti muito mais bem-estar. Eu senti meu corpo todo me agradecendo. E eu percebi que quando a gente reflete para o nosso bem-estar, a gente entende o que a gente precisa. Então, o para que emagrecer de vocês, ele deve ser para você, para o seu bem-estar, para você se conhecer mais, para você se entender mais. E assim você vai alcançando cada vez mais os seus resultados. Eu, há 1 ano e meio atrás, eu era totalmente desanimada de fazer qualquer coisa para emagrecer. Todo mundo que falava comigo: ai, mas você tá fazendo dieta, você tá fazendo atividade física, você tá isso, você tá... eu preciso. Porque eu preciso emagrecer. Mas eu não tinha aquele objetivo firme, forte na minha mente. Aquele foco, aquela motivação real. Do que era? Era sempre um objetivo fútil. Ah, é para poder se ficar bem numa roupa. Ah, é para poder ficar bem num momento da minha vida. Ah, é para poder ficar bem num casamento. Acabava de passar aquela data, começava tudo de novo, gente. E aí você corre atrás de comer, porque você quer compensar. Eu mudei a minha mentalidade. Hoje a comida, para mim, é a minha nutrição. Ela não é mais a minha obsessão. Eu era uma pessoa compulsiva alimentar. Eu comia para me satisfazer das minhas emoções, das minhas frustrações. Então eu não entendia para que eu queria emagrecer. Eu tinha um porquê. Eu quero emagrecer para ficar bonita. Eu quero emagrecer para pararem de me chamar de gorda. Eu quero emagrecer para a roupa que eu gostei servir em mim. E aí, às vezes, alcançava até o objetivo daquela roupa servir. Quando aquela roupa passava a servir, eu relaxava. Porque o objetivo era raso. O objetivo do meu emagrecimento era raso. Você ter um objetivo de uma roupa de servir pode te ajudar, sim. Mas aí, quando você alcança aquele, você tem que arrumar outro. E seu objetivo não pode finalizar naquele. Porque senão, você volta a engordar. É fato. Se você não estiver preparado para isso. Se o seu objetivo for raso. Mas quando você começa a refletir e você aprende a reprogramar sua mente para isso, você descobre o que você realmente precisa e reprograma a sua mente, você começa a entender tudo o que você precisa fazer. E aí você entende que a comida não é mais a sua inimiga. A comida é sua aliada. E aí você vai usar a comida como sua aliada. A comida é que vai te deixar você mais nutrida. É que vai te proporcionar o que você precisa para que você não
precisa entupir de medicamento. Porque a comida te cura. A comida te ajuda. Então você ressignifica o valor da comida na sua vida. Porque você entende o para que você quer emagrecer. E aí você entendendo isso, você transforma a sua vida. Aí você vai entender que o seu emagrecimento, como eu disse na última live, ele está muito além do prato de comida. Ele está relacionado a tudo que você tem ao seu redor. Aos seus relacionamentos, às suas emoções, às suas decisões. Mas quando você tem um objetivo firme, uma motivação que realmente te leva para onde você quer ir, nada te impede. Nada te impede. Porque mesmo que você alcance aquele primeiro objetivo, você vai sempre buscar por outro. Que te dê, às vezes, até mais motivação. A minha motivação inicial foi fugir de uma bariátrica. Porque eu achava que não era necessário um procedimento tão evasivo para que eu emagrecesse. Porque eu já tinha tentado de várias outras formas. Tentado mesmo, porque eu não alcancei o objetivo, então eu só tentei. Mas depois dessa tomada de decisão, da reprogramação mental na minha vida, hoje eu falo, gente, eu não tento mais, eu faço. E cada dia eu faço mais, eu tô mais e mais próximo do que eu realmente quero para a minha vida. Dos meus resultados. E é isso que eu quero e espero que você faça para você. Reflita bastante, entenda o que você quer. Desafie a sua mudança. Desafie-se. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo ter tempo para mim. Gente, o dia tem 24 horas. Né? Dessas 24 horas, você precisa, igual quem faz aí a prática da questão da higiene do sono, você precisa ter uma noite de sono de 6 horas pelo menos, um adulto, para ter uma boa noite de sono. Então, ainda restam para você 18 horas no seu dia, né? Para que eu tivesse tempo para mim, eu comecei a levantar mais cedo. Porque realmente, quando eu já levantava direto para o trabalho, à noite eu até me esforçava, eu até dedicava um tempinho para os meus exercícios físicos. Mas eu já fazia cansada, já fazia com o corpo e a mente cansada. Então, quando eu comecei a fazer isso na parte da manhã, eu percebi a mudança que foi. A disposição para o dia todo, gente, é maravilhosa. Você fica mais disposto. Parece que ativa, né, o cérebro e você consegue pensar mais e resolver mais as suas pelejas, ter mais soluções para o que vem no dia a dia de vocês. Vale muito a pena experimentar. Ah, mas eu vou perder uma hora de sono? Não, gente. Você vai ganhar mais com isso no seu dia. Se prepare para isso. Eu, para acordar mais cedo, tem dia que eu durmo cedo, tem dia que eu consigo dormir mais cedo. Tem dia que às vezes não, porque às vezes o dia passa tão rápido, quando você assusta já passou, né? Mas eu tenho me policiado tanto que meu corpo já começa a pedir a cama, na hora que ele acha que eu tenho que ir para a cama. Quando vocês fazem, né, a higiene do sono, juntamente com a reprogramação mental, e trabalha tudo que seu corpo precisa, ele começa a te dar dicas do que ele precisa naquele momento. E até do sono ele te fala, estou precisando dormir. Ele te avisa, tá na hora.
E acontece. É incrível como que acontece. E aí eu pergunto para vocês, depois dessa reflexão, né, de como eu tô falando aqui dos meus pontos de vista, gente, do que acontece comigo. Faz sentido isso que eu tô falando? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão realmente entendendo aonde eu estou querendo chegar? Já deu insight para alguém? Realmente é isso que eu preciso fazer para mudar? A forma de como eu pergunto, a forma de como eu reflito? Dedicar este tempo para você? Alguém aqui já dedica esse tempo? Se já dedica, já sabe quais os benefícios que isso traz para a vida de vocês. E um deles é o autoconhecimento. E quando a gente se conhece, cada dia mais, a gente entende cada dia mais o que a gente precisa. E entendendo o que a gente precisa, a gente corre atrás. E a gente vai fazer cada vez mais com que isso se concretize na nossa vida. Né? E isso é muito importante. Como eu disse para vocês, a minha motivação inicial foi fugir de uma bariátrica. Eu estava, como diz a endócrino, eu estava condenada a uma bariátrica, porque para ela eu não tinha mais solução. Porque eu chegava a eliminar peso e ganhava, chegava a perder peso e ganhar de novo. E ganhava muito mais rápido do que eu perdi. Cada vez ganhando, recuperando o peso mais rápido do que eu perdia. Se às vezes eu levava 6 meses para eliminar ali 10 quilos, eu recuperava eles com 2 meses. E aí ganhava um pouco mais no terceiro mês. E ganhava um pouco mais no quarto mês. E assim foi. Até eu chegar nos 106 quilos. Porque eu ainda não tinha um objetivo sólido que eu quisesse manter o meu foco, manter a minha motivação. E essa motivação, gente, ela é muito importante, porque quando você refletir sobre você, ela vai aparecer na sua mente e vai te lembrar para que você está nesse processo. E vai deixar você cada vez mais animada com os resultados. E esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, que para a gente pensar no emagrecimento, a gente tem que pensar o seguinte: é só hoje. E aí eu falei assim, não é que é verdade? Porque se eu começo a pensar que é só hoje, todos os dias, passa rápido. Porque o hoje passa rápido. Se você parar para pensar, o hoje passa rápido. Ah, então eu vou fazer isso só hoje. Vou fazer esse exercício só hoje, vamos ver. Aí no outro dia, vou fazer só hoje. E no outro dia, vou comer dessa forma só hoje. Não, é só hoje. Mas é um só hoje que vai durar para sempre. E aí você vai transformar isso em rotina. Você vai transformar isso na sua rotina. E tudo que se transforma em rotina fica automático. A gente tem que passar a fazer coisas automáticas que são boas pra gente. Porque é muito fácil ficar automático aquilo que não é bom pra gente. Quem já vivenciou a compulsão alimentar, igual foi o meu caso, eu já vivenciei a compulsão alimentar e a ansiedade, gente. A ansiedade era o gatilho da compulsão. Então, se eu ficasse ansiosa por qualquer motivo, vinha a compulsão em seguida. E a compulsão, ela era tão rotineira que ela era no automático. O meu corpo fazia com que eu passasse pela compulsão e muitas vezes eu nem lembrava que eu passei pela compulsão. Sabe quando que eu ia perceber que eu tinha passado pela compulsão? Quando eu ia procurar determinadas coisas que estavam no meu armário e aí eu não achava mais. E aí eu questionava, mas estava aqui? O que aconteceu? E aí você vai resgatar ali um pouco na memória e vai perceber que foi você que aconteceu. Foi a sua emoção, foi a sua tristeza que aconteceu. E te fez comer aquilo. Às vezes sem vontade. Às vezes num gatilho. E isso tudo é
tratar, isso tudo é trabalhado com a reprogramação mental. Eu trabalhei a minha mente para que eu mudasse esse comportamento. Hoje tem vez das pessoas que estão ao meu redor falar assim, você não vai comer não? Aí que você para pensar, opa, peraí, mas realmente já tem muitas horas que eu comi. E aí eu como pela necessidade de comer. Não porque eu tô compulsiva, não porque eu tô querendo comer porque aquela pessoa tá comendo. Porque a gente trabalha os tipos de fome também. Principalmente a fome emocional e a fome social. Que é o comer fora de hora ou o comer por companhia. Comer as emoções quando acontece uma decepção, uma tristeza, uma desavença, um problema. E aí você se ampara na comida. Que a minha compulsão era por isso. Às vezes eu não conseguia resolver uma determinada situação, eu comia. Eu ficava frustrada com alguma coisa, eu comia. Porque eu ainda não tinha um para querer emagrecer. Mas eu tinha um consolo na comida, um conforto na comida. Então a primeira coisa que eu transformei na minha vida foi entender que a comida ela não é a minha inimiga. Não era a comida que me engordava. Eram as minhas ações que me engordavam. A Edna colocou aqui, eu também, quando meus filhos eram pequenos, eu tinha ansiedade, comia tanto que muitas vezes eu sentia meu estômago cheio e eu continuava comendo, até que eu caí na real e decidi parar. Gente, tem que ser uma decisão partida da pessoa. Você tem que fazer por você. Não adianta a outra pessoa você falar assim, eu vou fazer porque meu marido quer que eu faça. Eu vou fazer por conta disso, eu vou fazer por conta daquilo. Não, tem que ser por você. A gente sente esse conforto, então a gente tem que abrir mão dele. É tipo assim, você tá numa zona confortável que é amparada pela comida. E é gostoso, gente. Vem falar que não é gostoso comer. Principalmente quando você consegue comer aquilo que você gosta. Só que isso tem que ser trabalhado. Porque não é saudável. O nosso corpo ele precisa de uma determinada quantidade de energia, de alimento e de nutrição. Tudo em excesso, ele armazena. Ele não vai queimar, ele armazena. E é isso que precisa mudar. Mudar a sua válvula de escape. Sabe qual virou a minha, né? Hoje eu tenho o diário de uma ex-sedentária, porque eu era totalmente sedentária. Além de compulsiva, eu tinha pavor de falar de atividade física. Porque eu era totalmente sedentária. Eu era uma pessoa que tinha o costume de passar horas e horas assistindo séries no telefone, mas não tinha coragem de fazer meia hora de uma caminhada, gente. Não tinha tempo para fazer a caminhada, mas tinha tempo para assistir maratonar séries. Não é que eu deixei de fazer, não é que eu deixei de gostar de assistir séries. Eu gosto, é um prazer, é um lazer que eu tenho. Só que hoje eu faço de forma moderada. Hoje eu sei dosar. É num momento realmente de lazer. Em família, muitas vezes, que eu faço isso. Porque hoje eu tenho outras prioridades. Como, por exemplo, ter um tempo realmente significativo para mim. Porque antes o meu tempo para mim era isso. Assistir séries. Hoje eu busco por assistir lives que me ajudem, me façam crescer no meu comportamento, no meu conhecimento. Aí eu estou tirando um tempo realmente para mim, né? E aí essa válvula de escape minha é hoje. Meu exercício físico, esse tempo para mim, a meditação que eu utilizo todos os dias, que pode ser chamada de meditação, reflexão, oração, depende de quem tá e como quer fazer. Mas você tem que ter esse tempo seu.
e dedicar a você nesse tempo. Refletir realmente sobre você. Refletir realmente sobre o que você quer. Sobre onde você quer chegar. E é assim. Não é simplesmente ter o tempo, mas ele não ser um tempo produtivo. Né? Tem diferença de você ter um tempo e você ficar com falta de tempo. Então hoje meus tempos são produtivos, eu realmente aproveito. Não quer dizer que eu não tenha momentos de lazer. Tenho. Às vezes até mais do que eu tinha antes. E sair do automático sempre. Sentiu que você está num algo automático ruim, num ciclo ruim? Mudar isso. Ressignificar, transformar. Mas como? Coloca uma outra ação, um outro hábito melhor no lugar. Hoje, quando eu tô meio frustrada, se eu não tenho tempo de fazer o exercício naquela hora, eu saio andando. Tô lá na escola, tem hora, eu tô sentada, frustrei com alguma coisa, eu decepcionei, ou enfezei, como vocês quiserem falar aí, fiquei estressada, eu largo naquele momento ali, respiro fundo e às vezes começo a andar em volta lá do pátio. Dou uma ida numa sala, vou em outra, mas eu tenho que movimentar. Hoje a minha válvula de escape é o movimento. Antes não, antes eu me prostrava. E me prostrava mesmo, de às vezes ficar uma semana inteira prostrada. E comendo. Hoje não tô nessa fase mais. Então isso é um pouquinho da minha história, gente. E eu levei 40 anos para mudar isso. Por que hoje eu faço essas lives na segunda-feira? E espero que vocês compartilhem com mais pessoas. Para que outras pessoas possam mudar isso antes. Para que outras pessoas possam trazer essa melhoria para a vida antes. Não precisar esperar os 40 anos. Mas para que outras vejam que 40 anos ou mais não é o final da linha. Pode ser o começo. Para mim foi o começo. E para outras pessoas podem ser também. Então pode ajudar pessoas antes dessa idade, como pode ajudar pessoas após essa idade. Mas mostrando que é possível a transformação. E não é porque eu sou uma super-heroína, gente. Não, eu sou uma pessoa normal. Eu tenho o meu horário de trabalho, minhas 8 horas de trabalho, eu tenho família, tenho os 2 filhos adolescentes. E consigo. E isso é possível para quem quer. Mas tem que tomar a decisão do para que eu quero emagrecer. E aí, nesse momento que você toma essa decisão do para quê, entende que o foco principal é você, você vai começar a ter tempo para você. Porque aí você vai reavaliar o seu tempo. Reavaliar as suas atitudes, as suas decisões. E reavaliando, você vai encontrar os erros. E parar de persistir nesses erros. Transformá-los em acertos. E isso é responder o para que eu quero emagrecer. É uma pergunta que só traz reflexão. Agradeço, gente, de coração, agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui. Gostaria que vocês deixassem perguntas nos comentários da live para que eu possa aprofundar no assunto, para que eu possa trazer novos temas. Podem deixar sugestões de temas que vocês às vezes querem que sejam tratados nas lives, tá? Eu estou me preparando para que lives às vezes sejam abertas para que você que está aí do outro lado tenha vontade de dar o seu depoimento, possa entrar pedindo permissão para entrar, pedindo para participar. E aí você vai poder dar o seu depoimento também.
uma troca. Eu aprender com vocês, olha que maravilha. Porque eu não sou dona do conhecimento, eu estou conhecendo, eu estou aprendendo. E a gente pode trocar conhecimento, a gente pode trocar experiência. E isso é muito importante. E quem precisar e quem achar que precisa dessa ressignificação mental na sua vida, pode me procurar, a gente conversa. Você vai entender como funciona o processo e quem sabe, pego na sua mão e te guio. Para que você consiga mudar, para que você consiga ressignificar a sua mente, mudar a sua mentalidade e realmente encontrar a sua melhor versão. A pessoa que você realmente precisa ser e está aí dentro de você. E você não precisa esperar mais, gente. Porque quando começa a mudança, não tem como voltar atrás. É cada dia mais. É 1% melhor cada dia. É um prazer imenso estar com vocês mais essa segunda-feira e todas as outras que virão. Agradeço imensamente a presença. Nós hoje tivemos bastante gente na live, teve gente nova na live. Tem mais lives, viu, gente? Quem tá aí acompanhando pela primeira vez, quem tá entrando pela primeira vez, se gostou, tem mais lives salvas no meu perfil, podem estar assistindo lá e coloquem nos comentários quais que realmente fizeram significado para vocês, trouxeram um bom conteúdo. E a gente vai se falando toda segunda-feira às 20h20, novo horário, tá? E com muito prazer e muita gratidão de estar aqui com vocês. Obrigado imensamente, boa noite a todos. E a quem não pôde estar presente, agradeço os feedbacks que vocês deixam para mim nos comentários. Isso engrandece demais o meu trabalho, gente, e faz com que eu busque por mais. Eu buscando por mais, eu vou trazer mais para vocês. Tá bom? Eu vou ver se eu deixo uma caixinha de sugestão de tema para live. Quem não quiser comentar nos comentários da live, pode estar comentando nessa caixinha lá, que eu vou colocar nos meus stories também. É um prazer imenso estar com vocês e até a próxima. Boa noite.